abrir a sua Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 4, estaremos lendo os últimos versículos da famosa oração da igreja em Jerusalém. Versículo 29, versículo 30 e versículo 31. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede a teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. E enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e, com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. Senhor nosso Deus, abençoa-nos aqui. Fala aos nossos entendimentos, aos nossos corações. E desperta-nos, Senhor, para fazermos a Tua obra segundo a Tua perfeita vontade e para que o Senhor coopere conosco, como a palavra mesmo nos diz, que eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Esse é um texto que está inserido num contexto todo especial. Quando João e Pedro, devido àquela cura que houve junto à Porta Formosa, foram levados ao Sinédrio e ali, questionados, interrogados, fizeram a sua defesa e falaram cheios do Espírito Santo. A tal ponto se surpreenderam aqueles homens doutos, eruditos, por saberem que Pedro e João eram homens iletrados e percebendo que falavam estes com grande eloquência, com grande capacidade, reconheceram que eles haviam estado de fato com Jesus Cristo. Mas não foi sem ameaças que eles foram despedidos daquela reunião e lhes ordenaram veementemente que não mais pregassem o evangelho do reino de Deus como eles estavam pregando. Diante de tudo isto, não só os apóstolos, mas a igreja reagiu. Como uma igreja reage? Essa é a grande pergunta. Podemos reagir de várias formas, de várias maneiras, mas há uma maneira, e a maneira mais correta de reagirmos diante de todas as ameaças, diante de todas as inseguranças, diante de tudo e todos, há uma maneira que a igreja deve reagir. E uma igreja reage orando. Uma igreja reage orando. Se temos que falar a alguém, que falemos aquele que pode nos dar a resposta e com a resposta a solução, que falemos a Deus, que aprendamos a reagir como se deve reagir. Que maravilhosa oração que fizeram todos aqueles que se reuniram ali, naquele lugar,
falaram uns com os outros e falaram, acima de tudo, com Deus. E pediram a Deus o quê? Não que cessasse a perseguição. Isso é uma coisa que me chama a atenção, e me chama a atenção que a igreja, que nós conhecemos como a igreja perseguida, tem a mesma postura, nunca pede que se cesse a perseguição. Aliás, as igrejas menos perseguidas, que são as igrejas que pedem que se cesse a perseguição. Estranhamente, nós nos preocupamos mais com a perseguição do que os perseguidos se preocupam com a perseguição. Mas o que esta igreja reagiu e o que esta igreja, em sua reação, pediu, e pediu ao Pai, pediu ao Senhor, é que Ele os capacitasse para que, com mais intrepidez, pregassem. Com mais ousadia, falassem. E enquanto isso, o Senhor estenderia a sua mão para curar, fazer milagres e maravilhas. O problema, muitas vezes, é que nós estamos querendo fazer o que só Deus pode fazer. E queremos que Deus faça o que nós temos que fazer. Eles, de fato, reagiram da maneira certa. Vivemos dias diferentes daqueles dias, mas dias também com os nossos próprios desafios. A igreja tem sido perturbada na face da terra, e até mesmo nós temos sofrido certo grau de perturbação dentro da nossa própria realidade. E como estamos reagindo? Como a igreja está reagindo? Infelizmente, muitas vezes a igreja não está reagindo como a igreja deveria reagir. Porque quando a igreja ora, meus irmãos, algo acontece. A terra se move debaixo dos nossos pés. A terra em que estamos se move. Uma oração que faz que o lugar aonde eu estou se mova. E se o lugar aonde eu estou se move, outras coisas também se moverão. Aquele que move a terra debaixo dos nossos pés, mas não permite que este mover em nada nos prejudique. Porque eu imagino que se agora, se hoje, estivéssemos orando e a terra se movesse, algumas pessoas poderiam entrar até mesmo em certo grau de desespero. Por quê? Porque a terra está se movendo. E o que me chama a atenção é que essa igreja estava tão segura, essa igreja estava tão confiante, essa igreja estava tão cheia de fé, que quando a terra se moveu, a igreja não se abalou. A igreja não se abalou pela perseguição, e a igreja não se abalou por a terra ter se movido. A igreja encarou todas essas coisas como consequência de sua oração, de sua consagração. Quando nós reagimos, como nós, como igreja, reagimos, também a nossa terra vai se mover. A tua terra vai se mover. E quando a terra se move, de certa maneira, nós temos uma sensação de insegurança. Nunca passei por um terremoto. Algumas pessoas já tiveram a sensação incômoda de um abalo sísmico.
é uma sensação muito desagradável, é uma sensação muito ruim. E não importa onde você esteja, você se sente vulnerável, você se sente fragilizado diante do que está acontecendo. Por quê? Porque são forças sobre as quais nós não temos nenhum controle. Eu respeito muito as forças da natureza, forças sobre as quais eu não tenho nenhum controle. Eu sei que há pessoas que são mais, como eu diria, até aventureiras, que gostam de certas sensações, mas eu respeito muito aquilo que eu não posso controlar. E quando a minha mão não pode controlar, a única maneira de eu ter paz é ter certeza de que aquele que eu confio tem tudo debaixo do controle das suas mãos. Ali, eles não tinham controle sobre o mover daquela terra, o mover daquele solo. Eles não tinham controle, mas eles sabiam, a mão do Senhor está no controle. E nenhum mal sucedeu a qualquer uma daquelas pessoas quando a terra se moveu. Deixe-me dizer algo, a igreja tem que orar, a igreja tem que reagir. E quando a igreja orar, quando a igreja terminar de orar, quando essa oração em concordância acontecer, a terra debaixo dos nossos pés vai se mover, mas eu não temerei, nem você temerá mal algum, porque a mão do Senhor está cuidando de tudo. Eu não tenho controle sobre isto. Eu não sei se eles mantiveram o equilíbrio ou não. Eu sei que eles saíram dali, daquele lugar, e a terra estava se movendo. A terra vai se mover debaixo dos nossos pés. É como se a igreja fosse andar, e eu direi uma coisa muito louca, e não estou dizendo que é interpretação, mas é como se a igreja andando, a terra que está debaixo dos pés da igreja quisesse acompanhar a igreja. E por isso ela se move. E eu diria até mesmo de uma forma atrevida que a terra se move porque a igreja se move. A igreja se move porque a igreja ora. A terra se move porque a igreja ora. A terra se move porque os céus ouvem. A terra se move porque Deus nos escuta. A terra se move porque Deus nos atende. A terra se move porque Deus nos responde. A terra se move porque aonde pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado. A terra se move porque ela é tua. A terra se move. E se a terra se move, se a terra que é tão imóvel se move, quanto mais outras coisas também não se moverão. Confie no Deus que pode fazer a montanha se mover do lugar que está. Porque a terra se move. E se move por meio da oração. Confie naquele que pode mover as montanhas, naquele que pode mover céus e terras por amor a cada um de nós. Confie no Senhor e que a igreja de nossos dias, que a igreja que somos nós, que a nossa igreja também reaja como a igreja deve reagir, orando. Tantas coisas nós vemos, tantas coisas ouvimos, tantas coisas podem, inclusive, nos indignar. Não sei se algumas coisas te indignam como me indignam, porque
indignação é algo diferente de pessoa para pessoa. Às vezes uma coisa que me afeta, em nada te afeta, mas há coisas que deveriam afetar a todos nós e causar a todos nós um certo grau de indignação, no mínimo falando. Mas como a igreja reage? Muitos de nós apenas verbalizamos nossa indignação. Hoje, então, com a facilidade que temos, como verbalizamos, como manifestamos a nossa indignação? As coisas vão ter que mudar. Nem o mundo mais aguenta o que está acontecendo na nossa sociedade. Mas a igreja, antes de verbalizar aos homens, antes de falar a outros, antes de ofender a meio mundo, a igreja deve reagir como só a igreja pode reagir, porque ninguém mais pode reagir como a igreja pode reagir. A igreja deve reagir orando. Orando. E essas palavras ditas a Deus serão muito mais eficientes e muito mais poderosas do que quaisquer outras palavras que digamos a quaisquer outros homens. Por quê? Nós temos um Deus que é um Pai que nos ouve. A igreja tem que reagir como só a igreja pode reagir. Senhor, dá-nos ousadia para pregarmos o Evangelho. Enquanto ousadamente pregamos o Teu Evangelho, Tu estendas a Tua mão, cures, faças maravilhas, prodígios, obras espetaculares que só o Senhor pode fazer. Opere, Senhor. Realize, Senhor, essa obra maravilhosa, Pai, que só o Senhor pode fazer. Estamos hoje aqui, como igreja, para reagir, para orar. Eu saiba que a nossa terra também vai se mover. O que é imóvel se moverá. Quantas situações na nossa vida nós a encaramos como algo estanque, como algo que não se moverá, como algo que não mudará de lugar, como algo que não será transformado. E Deus, então, nos mostra com esta atitude que a terra se move, que aquilo que nos parece imóvel há de sair do lugar. Que Deus tem o poder para fazer todo o lugar em que estamos mudar, mover-se. Assim também os meus problemas, assim também a minha dor, assim também a minha enfermidade, assim também a minha necessidade. Às vezes nós encaramos essas coisas como coisas que jamais se movem, como coisas que nunca saem, como coisas que permanecem sempre ali. Mas Deus está nos dizendo, através dessa palavra, a terra debaixo dos nossos pés se moverá. E eu devo confiar, porque eu volto a dizer, uma terra que se mova debaixo dos meus pés, de certa maneira me deixa, no mínimo, apreensivo, porque a terra está se movendo. A terra está se movendo. Nós vemos o que é uma terra se mover, o que é uma terra se abalar, o que é, e aqueles que estão em cima, como ficam, como se sentem. Nós temos que ter confiança, assim como Jesus caminhou sobre as águas, no meio de uma tempestade. Jesus poderia ter caminhado sobre as águas e já seria um milagre extraordinário em qualquer situação das águas. Mas uma coisa é caminhar por cima das águas, em águas tranquilas, outras
coisa é caminhar por cima das águas, em águas revoltas, em águas de tempestade. Uma coisa é caminhar sobre a terra, que é o natural, que é o normal, com a terra estática. Outra coisa é caminhar sobre a terra, com a terra se movendo. Há de se caminhar em fé. Aliás, a própria caminhada é um ato que, para mim, faz lembrar fé. Uma vez ouvi, e nunca mais me esqueci, que o ser humano, para caminhar, leva um bom tempo. Outros, a saber, animais, nascem na natureza e mal nascem, já se põem de pé, mal se põem de pé, já caminham, mal caminham, já correm. E muitos deles têm que correr, mesmo que o predador está aí para tentar pegá-los. Mas nós levamos um bom tempo. Nós aprendemos a caminhar. Nós engatinhamos. E cada criança engatinha de uma maneira diferente, e alguns de uma maneira tão diferente que chega a ser gracioso a forma como essas crianças engatinham. E depois de tudo isto, nos atrevemos a ficar de pé, e nos atrevendo a ficar de pé, caminhamos. E quando caminhamos, todos nós desafiamos. Vemos isso mais claramente numa criança que começa a caminhar. Mas todos nós, ao caminharmos, o que fazemos? Desafiamos quedas. É isso que nós fazemos quando nós caminhamos. Nós saímos num estado de equilíbrio, passamos para um estado de não tanto equilíbrio assim, voltamos a um estado de equilíbrio e vamos desafiando cair e não caímos e andamos, e de forma que só o andar já é um ato de fé. E na vida espiritual, na vida com o Senhor, nós temos que aprender a andar. Andar passos e passos de fé. E mesmo que a terra debaixo dos nossos pés se mova, nós temos que ter uma certeza: nós não iremos cair. Porque essa é a confiança que temos em Deus. A Bíblia diz: Ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito. Para quê? Para que não caias, para que não tropeces, mesmo que a terra se mova. E eu volto a dizer, a terra se move, e se moveu naquele momento, em resposta à oração que eles fizeram. Eu quero uma oração que mexa com os céus e que faça a terra se mexer. Uma oração assim mudará vidas. Uma oração assim mudará a minha vida, a nossa vida. Como uma igreja reage? Uma igreja reage, acima de tudo, orando. A igreja pode reagir de várias formas, mas a primeira reação de uma igreja em sabedoria reagindo é orando, para que Deus nos atenda e até a terra se mova. A igreja não pediu para a terra se mover, a terra simplesmente se moveu, porque a igreja orou. Deus Todo-Poderoso, dá-nos reagirmos em nossa vida como de fato devemos reagir, não nos desesperando, não, ó Senhor, nos tornando incrédulos,
não nos revoltando, mas reagindo, ó Deus, como a igreja deve reagir, orando, certos de que se orarmos, Ele nos ouve. Portanto, Senhor, nessa reunião de oração que aqui estamos, nós te pedimos, Senhor, dá-nos intrepidez para pregarmos. Segundo, devemos pregar, como disse Paulo, orai por mim, para que me seja dada a ousadia, conforme me compete, para que eu pregue. Que o Senhor estenda a sua mão e cure, e faça milagres, e faça maravilhas, no nome de Jesus Cristo. É o que nós oramos e desde já te agradecemos, no nome de Jesus. Amém e amém.